Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Estamos dando início ao culto desta noite. Convido você a se colocar de pé. Nós vamos juntos ler um texto da palavra de Deus, orar juntos. Quero também já desejar uma boa noite aos irmãos de casa também. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Abra a tua Bíblia, Gálatas capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Culto de hoje, nós estamos iniciando nosso mês de celebração. Iniciando com a celebração da Ceia do Senhor e teremos também a nossa celebração de aniversário, é o mês de aniversário desta igreja. Nós teremos aí então um tempo de festa, um tempo de alegria na presença do Senhor. E durante este mês nós estaremos tratando de uma nova temática. Tempo de fazer o bem e não de desanimar. Esse é o tema do nosso aniversário para este ano. Vamos repetir? Tempo de fazer o bem e não de desanimar. Ok? Este é o nosso tema. O versículo está então, Gálatas 6, 9 e 10. Vamos ler juntos? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém. Glória ao nosso Deus. Nós vamos ser incentivados, vamos ser levados na prática do bem. Na realidade, a própria palavra de Deus nos diz assim, o apóstolo Paulo ensina assim, que nós somos um povo dedicado a boas obras. O Senhor, nosso Deus, nos salvou para que nós também pudéssemos realizar as boas obras, preparadas por Deus antes mesmo da criação. Nós só precisamos obedecer, só precisamos ser levados realmente a fazer o bem e não desanimar. Vamos falar com Deus? Feche os teus olhos, vamos orar neste momento. Santo Deus, querido e eterno Senhor, louvado seja o seu nome. Engrandecido, Pai, por nós aqui neste momento e também, Pai, que possamos lembrar disso a todo o tempo, no dia a dia, no decorrer, Pai, das nossas rotinas, que estejamos sempre conscientes da Tua grandeza e que isso nos leve, Pai, à contínua adoração ao Senhor. Neste tempo, neste momento, numa comunhão com os santos, também, Pai, queremos Te exaltar, louvar, bendizer o Teu precioso nome. Sê conosco aqui nesta noite, abençoe a Tua igreja, sê com os meus irmãos, amigos, familiares, ouvintes, aqueles que estão também, Pai, pela transmissão, nos seus ambientes de trabalho ou nas suas casas, onde estiverem, Pai, que eles recebam bênçãos na mesma medida, Senhor. Que a Tua palavra edifique a Tua igreja, Pai, que o Teu nome seja glorificado. Recebe as nossas vidas diante do Teu altar. Sê com os nossos irmãos, principalmente para aqueles que estão enfermos, sê com os nossos irmãos, aqueles que estão enlutados, sê com aqueles que estão desempregados, carecemos do Teu auxílio. Capacita o Teu povo, Pai, para realizar a Tua vontade. É a minha oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e pelos meus irmãos. Amém. Amém. Quero que você permaneça em pé, lhe convido a isso, e juntos vamos louvar ao Senhor. Boa noite, meus amados. Graça e paz. Que friozinho gostoso, né? Eita, William, mas eu não gosto do frio. Eita, glorifica a Deus por esse friozinho. Glorifica a Deus quando tiver calor. Eu particularmente gosto do frio. O frio a gente se agasalha, pronto, tá protegido, né? Que nós possamos aprender a glorificar a Deus todos os instantes da nossa vida, em qualquer situação. Se nós estamos passando por esse friozinho é porque Deus está permitindo. Então vamos glorificá-lo.
Vamos louvá-lo, vamos adorá-lo, vamos exaltar esse Deus maravilhoso. Quero louvar-te, que nós possamos querer sempre, todos os dias. Amém. Aleluia, glória a Deus. Como é bom poder louvar a Deus. Temos que dar glória todo dia. Nós podemos louvá-lo. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Amém? Jesus é bom o tempo todo, meus irmãos. Jesus é bom o tempo todo. Nós vamos continuar louvando. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança.
Vamos louvar? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Amém. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Jesus Cristo ansioso para abençoar, para te confortar, para te dar vitória. Basta você querer. Irmão, está aqui nessa noite. Entra de verdade aqui nessa noite para louvá-lo. Entra de coração. Deixa os problemas lá fora. Não impeça que sua vida no mundo te impeça de louvar. Não permita que a sua vida lá fora te impeça de louvar nessa noite. Entregue um louvor verdadeiro, de coração aberto. Jesus Cristo, Ele ama o teu louvor. Jesus Cristo te ama. Entregue de coração o seu louvor, amém? Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, muito obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente nessa noite. Esteja abençoando, esteja confortando, esteja dando vitória, Senhor. Esteja cuidando, Pai querido, de cada um segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. Estamos aqui nessa noite reunidos para Te render glória, Te render louvores, ó Deus. Fale também nossos corações, Senhor. Continua conosco nessa noite, Deus. É isso que eu te peço, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar louvando o Pai Nosso.
buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é no céu. Teu reino Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é no céu. Teu reino Teu reino Teu reino Teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Amém, amém e amém. Pode se sentar, meus irmãos. Som. Bem, nós queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, amigos e visitantes. Você que está em casa, membro desta igreja, percebeu aí pelo chat algum amigo, algum irmão que não é membro desta igreja, saúde, né? Esteja recebendo esse amigo, esse irmão, dê as boas-vindas a eles também, o que nós por aqui fazemos a cada um dos que nos ouve também, tá? Aqueles que estão aqui presentes, nós vimos aqui a nossa irmã Socorro, que é muito bem-vinda entre nós, já estivemos com ela pela rota de oração, e ela falou, eu vou lá na igreja, e realmente está aqui, veio nos visitar, e nos alegra muito o coração saber que a irmã está conosco. Vi aqui a irmã
Lidiomar e família. A irmã dela está aqui também. Eu esqueci o nome, me perdoe. Neide. Tá ok? Seja muito bem-vindo, querido. Deus abençoe. Alessandra, Rafael, vejo aqui também, a esposa, as netas da irmã Lidiomar também, todos vocês, né? Sempre bem-vindos, são da família, são de casa também, e que Deus os abençoe ricamente. Não vejo mais visitantes entre nós, os demais todos da casa. Irmã Socorro, falamos, né? Vimos aqui já também. É isto, né? Os demais estão sempre conosco também, já com uma frequência. Bem, nós vamos orar também pelos nossos visitantes, mas queremos antes falar um pouquinho de missões. Eu esqueci daquela velha pergunta, Gile. Posso tocar daqui? Amém, irmão? Então, por favor, os irmãos da mídia, coloque para a gente o vídeo de missões para que a gente possa estar atento àquilo que Deus está fazendo. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você já teve um sonho? Muitas vezes a gente sonha em ter um emprego novo, a gente sonha com bens, a gente sonha em casar, ter filhos. Nós sonhamos com aquele nosso parente que tanto amamos, ele servir ao Senhor junto conosco. A nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo, ela tinha no ano passado o sonho de plantar uma igreja na cidade de Ituverava, na região de Franca. Hoje, pouco mais de um ano depois, esse sonho foi alcançado. Sonho esse que foi possível graças à nossa contribuição e às nossas orações. Então, jamais deixe de orar, jamais deixe de contribuir, jamais deixe de buscar os seus sonhos. Continue lançando as redes para que mais vidas possam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. No vídeo que nós vamos ver a seguir, nós vamos ver um pouquinho sobre a realização desse sonho na cidade de Ituverava. Que Deus abençoe. Um ano atrás, nós estivemos aqui em Ituverava e desafiamos para que tivéssemos uma igreja plantada em Ituverava. Hoje, um ano e pouco depois, estamos de novo em Ituverava, onde um casal aceitou o desafio e, através dessa brilhante parceria, Junta de Missões Nacionais, Igreja Batista de Campos Elíseos, em Ribeirão Preto, e a Convenção Batista do Estado de São Paulo, de mãos dadas e unidas, chegamos a realizar o sonho de plantar uma igreja. Olá, meus amados, estamos aqui em Ituverava, iniciando um sonho, uma parceria que começou há algum tempo, desde o ano passado, uma aliança entre a Junta de Missões Nacionais, Convenção Batista do Estado de São Paulo e a Igreja Batista de Campos Elíseos. E hoje esse sonho está sendo realizado através do casal missionário que já chegou aqui nessa cidade para plantar uma igreja batista aqui em Ituverava, o casal Sebastião e a Eliana. E nós estamos muito felizes por eles estarem aqui. Eu sou coordenador da Junta de Missões Nacionais, mentor do PFM, Programa de Formação Missionária da Junta de Missões Nacionais. E esse casal, Eliana e Sebastião, eles participaram do Radical São Paulo, o primeiro Radical São Paulo que iniciou o ano passado, em agosto do ano passado, e se findou em fevereiro. E eles agora já estão no campo missionário. E eu louvo a Deus por essa parceria, né, para poder plantar essa igreja aqui em Ituverava. E eu quero chamar esse casal aqui. Quero chamar também a Harumi, o pastor Adilson, minha esposa Rosimeire,
e convidar o pastor Genilson, nosso presidente da nossa convenção, para estar orando para esse casal e abençoando esse projeto que está se iniciando aqui em Ituverava, um sonho que está se realizando. Querido e amado Deus, nosso Pai Celeste, nós te louvamos por tua graça, teu cuidado, tua providência sobre nós. Nessa tarde, ó Deus, marcante para nós, batistas do estado de São Paulo e do Brasil, nós queremos colocar a vida do casal missionário nas tuas mãos e suplicar sobre eles, ó Deus, toda graça, toda bênção, todo cuidado. E que aqui, ó Deus amado, possamos ver um fruto especial do Senhor, através desta vida, deste lar e da boa cidade de Ituverava. É a nossa súplica, Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Gente perdida, precisando de salvação. Nele há esperança, o único que pode salvar. Pescando para a vida, vamos juntos proclamar. Tá com mal. Som. Vou tentar não mexer muito, mas seria interessante, que eu já está vendo isso, de a gente ter um ali de prontidão. Bem, o Gili falou de sonho no início do vídeo, sonhos que se realizam, mas você percebe que foi necessário ali uma união. Tínhamos ali irmãos da Junta de Missões Nacionais, irmãos da Junta de Missões Estaduais, coordenador missionário e você participando disso, né? Nós falamos que durante o mês de julho nós estaremos em campanha missionária e foi levantada uma oferta. Eu quero passar a vocês também durante esse tempo. Som. Estamos em casa, acontecem alguns imprevistos, mas a gente já está providenciando o ajuste. Valor arrecadado durante o mês de julho, R$ 1.331. Esse é o valor que será encaminhado para a Junta de Missões Estaduais. Amém? Amém. Você viu que no final do vídeo, e ele vai ficar gravado no Facebook, no YouTube, ali tem os dados da Junta de Missões. Você pode ainda encaminhar para aqueles dados bancários, fazer a sua oferta para o trabalho missionário, porque igrejas estão sendo plantadas. O sonho de uma coordenação está se realizando, e você participa deste sonho quando você ora, quando você oferta, quando você está mobilizado também para o trabalho missionário. Isso é importante também, tá bom? Pronto. Bem, nós vamos para uma nova etapa. Nós queremos orar uns pelos outros. Aqueles irmãos que compartilharam conosco, seja pelas mídias sociais, seja pelo chat, nos cultos e nas transmissões que tivemos durante a semana, nós captamos os pedidos de orações feitas ali. E aqui no caderno, na entrada, você tem a oportunidade, você que está no presencial, de deixar também o seu motivo de oração registrado.
Nós estaremos orando aqui e levando ainda para o culto de quarta-feira esses pedidos de orações. Eu vou começar pelo que foi colocado no caderno. Há um pedido de oração da nossa irmã Felicidade pela Maria Eduarda. É a filhinha do Rubi e da Nádia? Não? É outra Maria Eduarda? Ah, ok. É aquela que mandou foto no grupo da igreja? É essa? Tá bom. Então, nós vamos continuar em oração por ela também. Ao pedido da nossa irmã Elisa, oração pelo meu cunhado, João Carlos, que está internado com o Covid, e também pela sua família. Josué pede oração por uma viagem de moto que ele fará, para que tudo ocorra bem, que Deus o acompanhe e o abençoe também. Esses são os que nós temos no caderno. Durante a semana, tivemos conosco alguns amigos, irmãos e visitantes também nas nossas transmissões. Alguns irmãos já frequentes e conhecidos, mas continuamos em oração por suas vidas. A família Marcelino tem estado em peso ali também. Irmã Suzy, Ricardo, Stephanie, Ciene são as filhas, a Edna, a sogra da irmã Suzy, nós vamos orar por eles. Irmã Marilda Ferreira estava ali também conosco. Irmão Rogério Marcondes, Alexandro, Vilma Aguilar, Kátia Silene, Cícero dos Santos, William Rufino, irmã Rosimere, Ildivan Lima, Ana Maria Dantas, Lúcia Antunes, Sheila Raquel, Fátima Holandesos, Jacques Erasmus, Fernando Silva, Andressa Ribeiro e Léo Rocha. É provável que alguns desses nomes te trouxe a lembrança à pessoa. Não deixe de mandar uma mensagem para ela, agradecer a visita dela, incentivá-la a estar conosco novamente, é o que nós pedimos a você de casa também, e a gente ter essa ação com os nossos amigos e visitantes. Aí temos pedido da nossa irmã Nádia Vélez, pela saúde do amigo Wesley, que se machucou, e também pela sua família e por sua saúde. A irmã Zezé, minha mãe, pede pela sua saúde e do seu filho, meu irmão Sérgio Ribeiro. Pede também pela saúde da Tatiane, filha de sua amiga Sonjanira. Irmã Jandira pede pela saúde da sobrinha Eliane. A irmã Silinésia pede pela viagem do seu neto Tito, que irá passar férias ou já está em férias com os avós em Caldas Novas. O irmão Gilivânio tem compartilhado conosco e também o pedido de oração pela saúde do missionário Vladimir Fernandes e também para a tranquilidade da sua esposa Márcia e familiares. A irmã Rosemary agradece pela alta médica, sem complicações, da sua cunhada, a Conceição. A irmã Aline Galdino agradece pelo nascimento da sua filha Helena, e aqui eu trouxe uma palavrinha dela, que ela compartilhou. Presente de Deus. Amém, né? Eu vejo a Bernadette aqui. Já viu o rostinho dela, Bernadette, ao vivo e a cores? É linda mesmo, que nem está na foto? Que bênção, né? Glória a Deus. E oremos pela gravidez da Luciene, filha da nossa irmã Bernadette, né? Logo, logo chega a vez dela também. A irmã Suzy agradece pelo aniversário do filho Luiz e pede também pelos irmãos em Cristo, pelo seu trabalho, enfermos e enlutados. A irmã Pamela Leal pede pela família do seu colega Júlio. Ele, infelizmente, tirou a própria vida, então ela pede para os familiares. Irmão Israel, nessa tarde ele comunicou o luto na família da sua esposa Aline, pelo falecimento da sua tia Lúcia. Orem pelo nosso irmão Israel, pela irmã Aline, que estão vivendo luto neste momento. Agradecemos a Deus pelas vidas, pelos aniversariantes que soubemos aqui da semana, irmão Lorival, Francine e a irmã Nara. E daqui eu pergunto, alguém mais nessa semana fez aniversário? Tem mais alguém aqui que completou anos de vida? Eu acho que alguns domingos atrás eu não perguntei, né? Mas ok. Lorival, vem cá.
A Nara está aqui? Não. Não vejo. Lorival, vem cá. Faça favor. Nós vamos orar por sua vida, agradecer a Deus por mais um ano de vida, que Deus prossiga te abençoando. A última vez que você esteve aqui, você disse o seguinte: eu te amo. Lembra disso? Eu te amo. Eu vou guardar esse abraço, mas eu te amo muito, tio. Do fundo do coração, de verdade, e essa igreja te ama também. Que Deus continue te abençoar, viu? Na verdade, vocês sabem, eu amo vocês. Eles estão aqui, ó. O amor aí é um amor 50 e tantos anos, tá? O Senhor continue abençoando vocês. Que a gente não deixe de se amar, tá? Vamos orar? Santo e precioso Deus, aqui está o teu servo. Sei que amado por ti, amado por nós, e por isso nós glorificamos o Senhor por todo o bem que o Senhor tem feito na vida dele. Nós temos sido beneficiários, Pai, das bênçãos que o Senhor derrama sobre a vida dele. Nós somos também edificados através daquilo que o Senhor faz na vida do irmão Lorival, dos seus ensinos, de quando ele nos traz a sua palavra. Pai, só temos a agradecer e engrandecer ao Senhor. Pedimos que o Senhor continue a usar a vida do nosso irmão para a glória do teu nome. Sê com ele e sua família, Denis, Margarete, Francine, Zé Luiz, Arthur, Heitor, enfim, Pai, eu te peço, alcance os sobrinhos dele também, Senhor. Abençoe a todos nós, Pai. Obrigado, mais uma vez eu te agradeço. Sê com ele e que a tua vontade se realize sempre em sua vida. É o que eu te peço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Pode sentar. Irmãos do louvor, venham aqui à frente, mas eu ainda vou orar pelos pedidos que nós recebemos, mas você já pode ir tomando o seu lugar à frente. Vamos orar. Eu vou orar de olho aberto, vou ler aqui alguns para colocar diante do Senhor estas nossas orações. Santo Deus, ainda em tua presença, orando, pedindo ao Senhor pelos nossos irmãos, pela vida de cada um dos nossos queridos, Pai, que crendo em ti, compartilham com a tua igreja, na certeza de que o Senhor é Deus poderoso e fará, Pai, de acordo com a tua vontade, até mais do que nós possamos imaginar, como nos certifica a tua palavra. Eu peço, Senhor, que cuide, que trate o Tito, neto da nossa irmã Silinésia, na viagem que ele faz, ou que já está realizando, para que tudo ocorra bem com ele. Também pelo meu irmão Josué, na viagem que ele fará, Pai, pedimos ao Senhor que siga com ele por cada centímetro percorrido, que o Senhor cuide dele, Pai, que a sua ida, o seu retorno, seja sempre debaixo da tua proteção, guiado pela tua forte mão. Sê com a Sandra, sê com Isabela, sua família, Pai, também, se irão com ele, que o Senhor os guarde também, se irão ficar, que o Senhor também os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus amado, eu peço pelo João Carlos, cuida dele, Senhor, ele precisa do teu auxílio, do teu socorro. Sê com ele na sua internação, para que o mais breve possível ele esteja no seio familiar, que ele reconheça o teu poder sobre a vida dele. Peço que guarde também a irmã Elisa e cada um dos seus familiares. Deus, eu peço pela Maria Eduarda, uma criança, Pai, que em tão tenra idade carece da tua proteção, dos teus cuidados. Que ela cresça vivendo os milagres do Senhor na vida dela. Que ela cresça, Pai, sabendo o teu poder, sabendo que o Senhor é Deus e que o testemunho dos teus feitos na vida dela, Pai, chegue aos ouvidos de todos que a conhecem, para que o Senhor seja glorificado. Traga cura à vida da Maria Eduarda, Senhor. Por favor, eu peço pela vida dela.
Meu Deus, meu Pai, agradeço mais uma vez pela vida do Lorival, mas também pela vida da nossa irmã Francine, da nossa irmã Nara, que celebram anos de vida. Pai, obrigado também por essas duas jovens, por essas duas irmãs, que o Senhor trate delas segundo a tua bondade. Conforta agora, Pai, a vida, o coração da nossa irmã Aline. Ser com Israel, com seus familiares, auxilie, Pai, diante deste momento tão difícil. Deus amado, que essa família receba o teu Santo Espírito e o teu conforto chegue aos corações de todos eles. Peço também pela família do Júlio, colega da nossa irmã Pamela, numa situação tão trágica. O mesmo Espírito Santo que conforta e tem confortado os nossos irmãos enlutados, seja sobre esta família. Deus amado, agradeço também pela vida do Luiz, filho da nossa irmã Suzy, também por mais um ano de vida deste embaixador do Rei. Sê com ele, Pai, para que seu desenvolvimento prossiga sempre na tua presença. Eu peço pela Suzy, pela Ciene, Stephanie, Ricardo, por cada um desta família, Pai. Sê também com o trabalho desta irmã e nos unimos a ela na oração por cada um dos irmãos em Cristo Jesus, por cada um dos enfermos. Nos alegramos, Deus, também pelas vidas que estão chegando. Obrigado pelo que o Senhor fez na vida da Aline, do Tiago, da Alice. Se agora com a Helena, Pai, dando a ela o crescimento de acordo com o teu querer, que ela, aos olhos dos homens, cresça e aos teus olhos cresça também. Sabedoria a Aline, ao Tiago, que eles tratem ela, Pai, na tua palavra. Sê com eles a recuperação também da Aline, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Contemple a nossa irmã Luciane na sua gravidez também, para que parto dela também possa ter sucesso, que essa criança venha a este mundo, Pai, trazendo repleta alegria a toda a família. Cuida da nossa irmã Luli, também da Mari, do seu esposo, do seu lar, principalmente no momento do parto do bebê que ela está gerando. Pai amado, peço pela dona Conceição, cunhada da nossa irmã Rosemary, ser com ela, Pai, e agradeço, porque oramos aqui por ela. E agora temos esta notícia da alta médica e de nenhuma sequela, nenhuma complicação. É fato de que o Senhor é Deus e de que o Senhor tem estado sobre a vida dos teus servos. Amado Deus, peço pelo Vladimir, missionário, ser com ele e com a Márcia, sua esposa, para que neste momento de dificuldade, Pai, sejam supridos pelo Senhor, sejam pacificados neste momento, Pai, pelo teu Santo Espírito. Traga a saúde ao missionário Vladimir, para que ele retorne às atividades no campo, ao teu reino, e realizando ali, Pai, o teu querer. Sê também, Pai, com a Eliane, sobrinha da nossa irmã Jandira. Cuida dela, Senhor, que a saúde dela esteja plenamente em tuas mãos. Peço pela nossa irmã Jandira, pelas suas filhas, pelos seus familiares também, Pai. Eles estão sendo apresentados, colocados diante de Ti, porque sabemos da Tua misericórdia, Deus. Peço pelo meu irmão Sérgio, pela sua esposa Sheila. Cuida, Pai, do meu irmão neste momento, da sua dificuldade, do seu joelho. Sê com ele. Peço pela vida da Tatiane também, sê com a vida dela, do Erlindo, da Sonjanira. Pedimos por eles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também sê com a minha mãe, Pai, no seu dia a dia, na sua dificuldade, na sua enfermidade, trate ela segundo a tua misericórdia. Deus amado, eu peço pelo Wesley, trate ele, Senhor, por favor, trazendo a cura sobre a vida dele. Peço pela irmã Nádia, pelo irmão Nilson, também pelas seus familiares, seus netos, ser com cada um deles. Que o Wesley, Pai, seja colocado de pé, em plena saúde, para a honra e glória do teu nome. Eu oro, agradeço pelos irmãos e amigos, que assim também eles recebam a tua palavra,
cresçam também na comunhão com o Senhor e conosco. Eu oro por toda a família Marcelino, oro pela Marilda Ferreira, Rogério Marcondes, Alexandro, Vilma Aguilar, Kátia Silene, Cícero dos Santos, William Rufino, Rosemary, Ildivan, Ana Maria Dantas, Lúcia Antunes, Sheila Raquel, Fátima Holandesos, Jaques Erasmo, Fernando Silva, Andressa Ribeiro, Léo Rocha. Obrigado por esses irmãos, por estas vidas, por estes amigos. Trata, Pai, eles, as suas necessidades, cuida de cada um deles e das suas famílias. Que em breve estejamos todos juntos também, Senhor, assim como hoje nos alegra ver muitos dos nossos irmãos aqui reunidos. Que esses que estão nas transmissões, em breve também, Senhor, esteja aqui conosco reunidos para o louvor do Teu nome. Eu peço perdão pelos meus pecados, eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e por cada um dos meus irmãos. Amém. Vamos louvar a Deus. Amém. Deus possa continuar abençoando a vida do nosso pastor. A gente tem mania de homenagear o pastor no dia do pastor e no seu aniversário. Os irmãos perceberam a oração do nosso pastor? Cuidando de um a um. Quantos nomes tem na mão desse homem para cuidar, para zelar? Deus possa continuar te abençoando, meu irmão, sempre e sempre. Vamos ficar de pé. Vamos louvar, engrandecer esse Deus maravilhoso. Durante o cântico desse hino nós possamos entregar nossos dízimos e ofertas. 216 do HCC. Esse. Perdão, meus irmãos, eu ia pulando uma música aqui, ó. Eu te agradeço. Vamos louvar. Por tudo que tens feito, por tudo
promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido um Pai fantástico, Pai, um Pai grandioso para nós. E realmente nós só temos a te agradecer, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. E somos totalmente gratos a Ti por tudo mesmo, Deus. Te pedimos para que o Senhor abençoe e capacite a Tua igreja, Pai, para que possa usar da melhor maneira possível, Pai, os bens que estão entrando, Pai. Esteja com o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, pode se sentar. Som. Som. Som, 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 som. Som, som. Som. Ok. Meus irmãos, deixa eu também trazer uma notícia. Acabei não incluindo na oração. Mas o irmão Rúbio fez uma cirurgia na semana. Está bem, já está em casa. Já até conversamos um pouquinho também na semana, graças a Deus, e agradece também as orações dos irmãos, né? Nós deixamos de mencionar e estamos agradecendo também a Deus por Ele ter acompanhado o irmão durante a cirurgia. Em breve, muito em breve, ele estará aqui sendo batizado também, colocando aí publicamente a sua fé em Cristo Jesus, né? Mas já agradecemos a Deus porque maravilhas têm sido realizadas na vida do nosso irmão. Bem, nós vamos meditar na palavra de Deus. Volto a repetir, tempo de fazer o bem e não de desanimar. Você grave esta frase, este nosso tema durante este mês, nós vamos falar bastante sobre isso. Pela manhã, falei já aos irmãos que vou deixar a divisa para refletirmos lá para o dia 14, dia 15, que é a data oficial da celebração do nosso aniversário. Enquanto isso, temos utilizado outros textos bíblicos que falam também sobre fazer o bem. Inclusive, pela manhã, iniciamos a nossa leitura no livro de Atos, no capítulo 28.
nós lemos do versículo 1 até o versículo 10, mas abordamos mais ali o versículo 2, tá certo? Agora eu quero ler com vocês novamente esse texto, porque nós vamos fazer uma abordagem do versículo 7 até o versículo 10. Mas vamos pegar lá do 1, tá? Se você veio pela manhã, vai ficar mais fácil para você a continuidade desta série. Se você não veio, tem gravado no Facebook, no YouTube, mas nós vamos ler aqui todo o trecho. Atos capítulo 28, versículo 1 até o versículo 10. Convido você a se colocar em pé. Nós vamos, em reverência à palavra do Senhor, fazer esta leitura. Estou aqui com a versão da NVI, está na tela também para você, nessa mesma versão. Acompanhe a leitura. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos e, quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Versículo 7. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, me coloco diante do Senhor, pedindo, suplicando em nome do Senhor Jesus Cristo, capacita-nos para entregar a Tua palavra, para a edificação da Tua igreja, para a honra e glória do Teu nome. Nos ajude, Pai, possamos ouvir, aprender, praticar. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, pode se assentar. Nós vamos dar continuidade. Bem, você que esteve de manhã, então ouviu que nós falamos um pouco mais sobre filantropia, né? Que é a palavra que aparece no texto, no versículo 2, que foi exatamente a ação dos nativos da ilha de Malta. Agora, porém, nós vamos dar um foco nos versículos seguintes, do 7 até o versículo 10. Porque a troca de bem, a filantropia, o amor pela humanidade continuou acontecendo aqui. Surge uma nova pessoa na história. Um homem que o texto nos traz o nome Públio e o coloca como o principal da ilha. Talvez governador, talvez ele tivesse ali algum título, alguma responsabilidade entre os romanos. Fato é que a gente pode já imaginar que a vida deste camarada, deste Públio, não era uma vida
de pouca atividade. Se ele era o principal da ilha, se ele era a pessoa mais importante daquele lugar, imagino que ele tivesse uma agenda agitada, ele tivesse alguns compromissos. Mas olha o que acontece. O navio foi ao naufrágio, 276 pessoas estiveram num dia frio, chuvoso, naquela ilha pela manhã, sendo ajudado primeiramente pelos nativos daquela ilha. Eles então fizeram uma fogueira, receberam bem, mas aqueles homens ainda precisavam de cuidados, precisavam de um teto, precisavam de um abrigo, de um alimento, eles precisavam continuar sendo tratados bem. E aí aparece o Públio. O Públio, mesmo com os seus compromissos, ele se coloca para fazer o bem. Recebe, diz o texto, bondosamente. Por 3 dias, ele hospeda esses homens na sua casa. Há uma concordância entre muitos dos comentaristas bíblicos, que talvez não fosse os 276, e que se observa ali, talvez, Paulo e os seus companheiros, talvez até mesmo aquele centurião que acompanhava Paulo, que estava nos cuidados dele. Mas um grupo, pelo menos um grupo, a gente percebe que foi tratado na casa de Públio. Só que o texto nos diz também que o Públio, ele estava com um pai enfermo, com um pai doente dentro de casa. Isso não foi impedimento para que ele ainda assim pudesse tratar alguém que ele não conhecia com bondade. Pela manhã nós frisamos que não só Paulo, mas havia outros prisioneiros. Talvez a palavra presidiários possa pesar mais, né? O Paulo, ele estava sendo levado para Roma para ser julgado, né? E talvez poderia até ser morto ali. A gente sabe que Paulo, na sua primeira passagem, na sua primeira prisão, ele foi liberto. Mas numa segunda vez que ele esteve por ali, sabemos que ele, de fato, foi morto. E o Públio não está se importando com isso. Ô Públio, está entrando na sua casa aí homens condenados. Tá bom, vou receber. Ô Públio, você tem alguns compromissos para realizar. Não, mas isso eu vou deixar meus empregados cuidando desses homens, porque eles precisam de tratamento, eles precisam receber bondade. Ô Públio, você não esqueceu que o seu pai está doente, que ele precisa de atenção? Ok, eu vou dividir as atenções também para poder cuidar do meu pai e, ao mesmo tempo, cuidar destes homens. Eu, olhando para esse texto, eu confesso, talvez tivéssemos mais dificuldade de agir como Públio. E como disse pela manhã, nós não temos nenhuma evidência no texto que ele era alguém convertido, um servo do Senhor Jesus Cristo. Até frisei que um pouco mais para frente, quando Paulo está em outra cidade, ele chama os moradores ali de irmãos. O Lucas, né, que escreve o texto. Mas aqui, nesse pedaço, nesse registro, tratando da sua passagem em Malta, ele fala sobre nativos, ele fala o nome do Públio, mas ele não fala que eram irmãos em Cristo. No entanto, a bondade deste homem ressalta, ela sobressai nesse momento, porque ainda com os seus compromissos, com as suas dificuldades, ele está fazendo bem. Muitas vezes a gente tem algumas justificativas. A gente, para fazer o bem, argumenta, coloca algumas coisas. Olha, eu até queria fazer, mas sabe o que é? Quando vem um mas, tem alguma coisa depois disso que é colocada para impedir, para não deixar que a gente faça o bem. Olha o Públio, ele simplesmente fez o bem. Ele simplesmente hospedou na casa dele. De repente, o texto não fala, não sei, mas mulher, filha, está lá dentro da casa. E tem uns prisioneiros ali sendo hospedados por 3 dias.
Falei pela manhã, às vezes há riscos, e às vezes nós corremos riscos, e no final até me vem à mente de falar, irmãos, falei sobre risco, cuidado, orem, tenham discernimento, mas o Públio, os moradores de Malta, eles não ficaram se pendurando nos perigos, nos riscos. Eles somente se colocaram para fazer o bem. É tempo de fazer o bem, não de desanimar. A gente precisa continuar fazendo o bem. Deixa eu dar um outro exemplo a vocês, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 15. O Paulo escrevendo à igreja de Corinto, numa tentativa de incentivá-los à prática do bem, a ajudar pessoas em necessidades, e inclusive pessoas crentes em Cristo Jesus, irmãos na fé. Porque o texto de Gálatas fala, façai o bem, principalmente aos domésticos da fé. Mas Paulo, quando escreveu aos irmãos de Corinto, ele deu o exemplo dos macedônios. Alguns irmãos de uma região um pouco mais acima da cidade de Corinto, pelo menos ali no mapa, né? Segundo aos Coríntios 8, eu vou ler do versículo 1 ao 5. Olha o que ele fala sobre eles. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eu acho lindo a maneira como ele já começa. Ele fala assim, ó, o que eles estão fazendo é graça que Deus concedeu a eles. Eles ajudar o pobre é visto como uma graça que Deus está concedendo. Não é um favor, não é uma ajuda qualquer. Eles estão recebendo a graça de Deus de poder ajudar aquelas pessoas na sua mais severa tribulação. Continuo. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. O Paulo está dizendo assim que eles suplicaram, insistiram. Paulo, por favor, deixa a gente participar. Meus irmãos, mas eu estou vendo que vocês estão numa dificuldade, eu estou vendo que vocês também, na verdade, vocês também precisam de ajuda. Vocês estão com necessidades extremas também, severa tribulação. Não, Paulo, você não vai tirar essa oportunidade da gente, né? Eu quero poder ajudar os meus irmãos de uma outra região que eu talvez nunca tivesse viajado para lá, que eu talvez nunca tivesse visto, que sei que estão passando fome, que estão passando dificuldade, mas Paulo, eu insisto, eu suplico, eu quero ajudar esses irmãos também. Aí Paulo só tem a abençoar esses irmãos. Eles ajudaram, levaram uma oferta para os irmãos que estavam na Judéia, passando fome, porque naquela época uma grande fome se abateu sobre boa parte do Império Romano. Percebe? Pessoas com dificuldade fazendo o bem. Então, como diz o ditado e uma frase de um personagem, né? Não me venha com churumelas. Não me venha com desculpas, não me venha com, eu queria, porque eu gostaria de ajudar, eu queria fazer o bem aqui, eu não tenho condições. Balela. Não é exatamente o que nós vemos da palavra de Deus. Kiel, faça favor, meu querido. Eu vou pedir para o Kiel aqui fazer brevemente um pequeno fundo musical. E perguntei para ele, Kiel, você conhece determinado músico? E não é surpresa, Kiel? Conheço, pastor. Achei que ia pegar o Kiel, ele falou, conheço. Vê se você conhece. Se conhece a canção, e aí, consequentemente, o autor desta canção. Você se arrisca?
Alguém arrisca algum outro nome? Quem? Beethoven? O que o outro falou ali? Que foi, Lorival? Handel. Ninguém vai falar um funkeiro por aí, não, né? Essas músicas não, tá? Acertou a nossa irmã, parabéns. Beethoven. Essa canção é de Beethoven. Aí o Kiel falou uma coisa para mim que é verdade. Quem aqui lembrou da canção, da música? Quem lembrou da música? Mas, na verdade, muitos confundiam ou até esqueciam o nome do compositor, né? Tem mais alguma de Beethoven aí, Kiel? Deixa eu ver se é bom mesmo. A pessoa que é capaz. Beethoven. Eu sabia, viu, que essa era do Beethoven também. A do gás. Eu cresci ouvindo Beethoven, só ouvia Beethoven. Eu cresci ouvindo essas coisas, né? Eles eram do Raça Negra. Por que eu estou falando de Beethoven? Eu não sabia, já tinha escutado falar, mas aí eu fui pesquisar um pouquinho e disseram, conta-se, né, que Beethoven, em parte da sua vida, foi desenvolvendo a surdez. E mesmo com a surdez, virada ali do século 1700 para 1800, ele continuou compondo, escrevendo as mais belas e conhecidas das suas canções. Beethoven teve dificuldade? Teve. Surdo? Olha a música que o camarada faz. Ele não deixou de continuar realizando aquilo que poderia fazer, cumprindo com a sua missão, continuou fazendo. E aí a gente fala, poxa, não dá porque eu tenho dificuldade. A gente deixa de fazer alguma coisa com desculpa, dizendo que não dá. Daqui a pouco vai começar os Jogos Paralímpicos. É uma lição de vida, né? A gente vê algumas pessoas fazendo atividades que eu, na minha plena saúde, com todas as mobilidades, eu não conseguiria fazer, não conseguiria realizar, né? E aí exatamente acontece isso na vida espiritual. Eu posso fazer o bem, mas eu passo a usar desculpas. Experimente se colocar nas mãos de Deus, mesmo com a dificuldade. Não estou dizendo que a dificuldade vai sumir, ela vai continuar ali, ela vai continuar existindo, mas Deus vai permitir. Se você se dispor a fazer o bem, Ele vai usar você como ferramenta nas mãos dEle. A gente vê no texto que Paulo, ele também faz o bem. Ele retribui também o bem, mas o bem que Paulo faz é um bem espiritual. É um bem até comparativamente maior do que aquele que ele recebeu. Porque ele recebeu calor, ele recebeu alimento, ele recebeu roupa, mas agora ele está retribuindo com cura. Ele vai orar pelo pai do Públio e vai impor as mãos sobre ele, ele vai ser curado. E também, na sequência, outros enfermos são levados e eles também são curados. Paulo também tinha dificuldades. A gente sabe que uma das orações de Paulo, ali escrita na segunda carta aos Coríntios, ele pede a Deus para que lhe tire o espinho na carne. Ele tinha essa dificuldade. E aí você fala, poxa, o Paulo orava, colocava a mão sobre as pessoas eram curadas e ele a si mesmo não conseguia cura? Talvez aquela frase que o próprio Jesus ouviu, né? Cura-te a ti mesmo, salve-se a si mesmo, né? Desça da cruz, salvou tantos, ajudou tantos e agora ele mesmo não consegue fazer nada por si. Né? O Paulo, quando escreve aos Gálatas, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 13 ao 15, por favor, Gálatas 4,
versículo 13 ao 15, ele chega a mencionar de um momento em que ele esteve pregando, falando do evangelho, mesmo em meio a uma enfermidade. Gálatas 4:13. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Interessante, no meio da doença, da enfermidade, ele estava lá na Galácia, pregando, anunciando o evangelho, mesmo com dificuldade. O Paulo também retribuiu, e ali algo maior, um bem espiritual. É claro que nós precisamos de ferramentas, nós precisamos de algo para que com elas nós possamos fazer o bem. Às vezes, só com o que temos, existe a dificuldade de a gente realmente fazer o bem, poder ajudar alguém. Mas a gente precisa também deixar que Deus tome conta da situação. Às vezes a gente vai se colocar para fazer o bem, mas você fala, poxa, não tenho, estou sem nada, eu não tenho. Eu preciso, de repente, levar uma comida para alguém, aí você abre a despensa, mas eu não tenho. Volto a repetir, experimente fazer o bem, se colocar à disposição de Deus. Mas ainda que a gente não tenha algum recurso material, você, somos dotados do Espírito Santo de Deus. Quando Pedro e João passavam para ir ao templo e viram ali um mendigo e ele pediu esmolas, eles disseram, prata e ouro eu não tenho, mas uma coisa eu te dou, uma coisa eu te digo, levanta, anda. E aquele homem se levantou e foi curado e passou a seguir aqueles discípulos. Você tem o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Você tem o poder de Deus sobre a sua vida. Quer uma ferramenta melhor do que essa? Quer um auxílio melhor do que esse? Ainda que você não tenha nada nas mãos, você tem o poder de Deus. Você se lembra de João capítulo 6? Jesus com os discípulos, pregando para uma grande multidão, o famoso momento da multiplicação dos peixes. João 6, ali do versículo 5 até o 9, o texto diz assim, Evangelho de João 6, 5 até o 9. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para prová-los, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O que aconteceu depois, vocês sabem. Eles não tinham material na mão, eles não tinham pão e peixe. A multidão era enorme, não tinha o que ser feito aos olhos do mundo. E aí, inclusive, o texto diz que Jesus fez aquilo para prová-los. E, de repente, pães e peixes alimentam toda aquela multidão, porque Jesus estava ali. Eles fizeram bem para aquelas pessoas pelo poder de Deus. A gente observa que Atos capítulo 28, ele é narrado na primeira pessoa. Sabemos que quem escreveu o livro foi Lucas. Sabemos que a profissão de Lucas era médico. Ok? Eles estão na ilha de Malta. O pai do Públio está enfermo, está doente. Tem muitos outros doentes naquela cidade. E quem traz a cura é Paulo, que ora, impõe as mãos e ele é curado. Ué, mas não tinha um médico ali no meio? Tinha. Mas Deus usou naquele momento o servo do Senhor com uma capacitação
dada pelo próprio Deus, pelo dom do Espírito de curar, que nós vemos em diversas cartas como testemunha disso que Paulo tinha. John Stott, comentarista bíblico, fala que tem uma conhecida febre de Malta, que acrescenta, era muito comum em Malta, Gibraltar e outras partes do Mediterrâneo. Parece que o micro-organismo causa essa febre foi identificado em 1887 pelo leite das cabras maltesas. Desenvolveu-se uma vacina, mas isso agora há pouco, 1800. Mas, em geral, a febre dura cerca de 4 meses e, às vezes, persiste por 2 ou 3 anos. 1887. Agora, pensa na época de Lucas. Lucas médico, talvez não tivesse a vacina que está sendo mencionada aqui, uma febre daquela região, não temos como dizer se é a mesma febre, mas só para a gente dar uma comparação aqui, algo que precisava ser tratado por um período de tempo. Imagina se fosse essa febre que dura 2 a 3 anos. Tem médico, mas a cura vai ser progressiva. Deus queria que a coisa acontecesse imediatamente. Pelo poder que Paulo tinha por meio do Santo Espírito de Deus, ele ora, põe as mãos e aquela pessoa é curada. O Paulo não era médico, mas tinha o poder de Deus. Talvez você fale, eu não tenho ferramenta mesmo, pastor. Deixa eu contar mais uma história para você. Falei pela manhã. Ontem, Dejair e alguns moradores do condomínio onde ele mora decidiram levar alimento para algumas pessoas na rua. Eles solicitaram a Kombi da igreja e foram levar sopa. Numa das suas rotas, eles foram até o CEAGESP e ali se depararam com uma outra pessoa, numa caminhonete, com seu veículo cheio de cobertores para poder oferecer para moradores de rua. Acontece que não se sabe se por conta do horário, do lugar específico, enfim, ele estava com aquele volume de cobertores sem ter para quem entregar. E ele queria já poder dar logo a fim daqueles cobertores todos. Olhou para o Jair, viu o emblema da igreja na porta da Kombi. Você não quer levar alguns cobertores? Jair, ok, quero pegar sim. O quanto couber no veículo que eu estou, que ele estava também com alguns passageiros, eu levo. Pelo informe do nosso irmão, a gente está com mais de 100 cobertores dentro daquela Kombi ali parada. A gente vai colocar em prática o que nós estamos falando e pregando agora. Se você quiser, você não é obrigado. Você vai sair daqui com um cobertor, você vai colocar no porta-mala do seu carro e Deus vai mostrar o caminho. Vai colocar alguém na sua rota e você vai entregar um cobertor para alguém. Você tem a oportunidade de fazer o bem. Meus irmãos, a gente vem orando há algum tempo para que Deus nos dê oportunidade de fazer o bem. Eu não trato isso como coincidência. Deus está mandando mais de 100 cobertores para que a gente possa agir e fazer o bem. A gente já preparava a mensagem antes de ter conhecimento desse fato. Agora está aí nas nossas mãos. Quando o Jair falou, eu falei, o que eu vou fazer com esses cobertores? Aí eu lembrei, tem que fazer a mensagem. Aí estou fazendo a mensagem, estou caminhando com o texto, falei, poxa vida, mas não estamos falando para os irmãos fazer o bem? Não é para você levar, para você colocar para o seu cachorro dormir. Não é para você levar, para você limpar o chão da sua casa. Assim como aqueles homens que naufragaram e foram parar na ilha de Malta, que não é uma coincidência, se eles não tivessem naufragado, e Deus controla o tempo, controla o mar, controla todas as coisas, eles não teriam ido para Malta, eles teriam seguido o destino para Roma.
Foi Deus que fez com que Paulo passasse ali, estivesse em Malta e pudesse fazer o bem para aquelas pessoas. Recebeu o bem e pôde fazer o bem para aqueles que estavam ali. Pôde colocar a mão no pai do Públio e fazer com que ele fosse curado. As necessidades do Paulo, dos seus companheiros, também foram supridas. Assim, pequeno parênteses. No final, então, Ivanildo já está destacado para isso, vai nos ajudar. Você que quiser, fala com o irmão Ivanildo, passa a mão no seu cobertor e você já leva para poder aquecer uma vida. Paulo também teve as suas necessidades supridas. Paulo tinha um foco em Roma. Paulo queria ir para Roma, precisava cumprir a vontade de Deus. Há muito tempo atrás, quando ele ainda fazia a sua terceira viagem missionária, o Espírito de Deus falou com Paulo e falou: é necessário que você pregue em Roma. E desde então, Paulo sabia que teria que ir para Roma. Que iria para Jerusalém, que iria ser preso e que depois ele seria levado para Roma. Houve um processo, houve um tempo em que ele passa em Malta, mas a viagem precisava continuar. No entanto, a viagem continuaria sem que ele tivesse roupa, sem que ele tivesse alimento, sem que ele tivesse o necessário para continuar a sua viagem. Hoje em dia existem alguns mochileiros, com uma mochila nas costas, eles atravessam continentes, né? Mas alguma coisa, pelo menos uma mochila com o básico é necessário. E Paulo, que agora precisa continuar o seu rumo para Roma, mas perdeu tudo no naufrágio. Aí a gente lembra que ele escreveu aos Filipenses algo bem conhecido, Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Fiquem tranquilos, Deus supre. Eu já aprendi a ter muito, a ter pouco, a passar fome, a sentir frio. Deus supre, eu estou tranquilo, eu sei que Deus vai fazer a coisa acontecer. Eis que quando eles estão para embarcar de volta para Roma, continuar a rotina, o versículo 10, Atos 28:10, nos diz exatamente assim: eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos suprimentos de que necessitávamos. Aqueles nativos de Malta foram usados por Deus para poder dar a Paulo, aos companheiros, o que eles necessitavam para continuar a viagem. Entende isso? Mas eles não eram cristãos, o senhor falou, pastor. Pois é, Deus usa quem Ele quer. Deus usou Ciro para libertar o povo do cativeiro. Deus usa quem Ele quer. Deus vai fazer a coisa acontecer segundo a vontade dEle. Mesmo que seja necessário pessoas e objetos que não estão no tempo pleno à disposição do reino de Deus. Deus vai usar como e quem Ele quiser. Você só precisa se dispor para fazer o serviço. O versículo 11, e a gente já está encerrando, ainda nos dá uma demonstração um pouco maior disso. Olha só, Atos 28, versículo 11. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Ok? Prestou atenção nesse navio? Esse navio ele tem um emblema de deuses gêmeos. Eram conhecidos na mitologia como os filhos de Zeus. Talvez um crente hoje falasse assim: eu não vou entrar nesse barco não. Esse barco aí, ó, ele está destinado, separado para outros deuses. Eles não jogam no nosso time. Eu só vou usar naquilo que for consagrado a Deus, naquilo que é, se tiver um adesivo lá, é do Senhor, aí eu entro. Nesse que é o emblema de outros deuses, eu não vou entrar não. Mas Deus usa o que Ele quer, quem Ele quiser. Os filhos de Zeus, que tinham um barco com emblema ali,
sei lá se era o nome, se era o rosto esculpido, alguma coisa deles ali, foi usado para levar os filhos do Senhor para onde Deus queria. Percebe isso? De repente tem lá, numa cidadezinha que você vai, um carro que foi destinado para carregar a santa, a imagem, o santo, e de repente ele vai ser usado, vai ser colocado à disposição para servir a vontade do Senhor, para a obra do Senhor. Deus usa quem Ele quer para fazer o bem, para levar o Evangelho, para a coisa acontecer. Basta eu e você se dispor e querer fazer. Eu termino com Mateus 25, versículo 34 a 40. É meu último texto e nós vamos encerrar a palavra. Mateus capítulo 25, versículo 34 até o versículo 40. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo, vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Queridos, é tempo de fazer o bem e não de desanimar. A gente não pode parar. A gente não pode desanimar. Com dificuldades, com perigos, a gente precisa continuar fazendo o bem, principalmente aos domésticos da fé. Que Deus abençoe e edifique a palavra dele nos nossos corações. Querido Deus, Pai eterno, capacita o teu povo. Pois é, Deus, de uma forma tão magnífica, o Senhor já colocou nas nossas mãos alguns recursos, dando mostras do teu poder. Sairemos daqui, Pai, e peço ao Senhor que já prepare aquela vida que vai receber esse cobertor, hoje, na semana, mas já prepara, Deus, prepara a tua igreja para poder agir com bondade, para agir com amor, para que possam expressar o teu amor, Pai, às vidas que estarão nos nossos caminhos. Se preciso for, Pai, que seja como foi com Paulo. Se preciso for um naufrágio, uma dificuldade acontecer, mas para que o Senhor nos coloque na rota da realização do bem, mas que nós venhamos a cumprir com a tua vontade, que sejamos de fato servos do Senhor Jesus Cristo, possamos servir ao Senhor, Pai, mostrando ao mundo que o Senhor existe, que o Senhor ama a humanidade, que o Senhor os quer para o teu reino. Capacita, Deus. Eu sei, eu confio em Ti, sei que sou dotado do Teu Santo Espírito. Basta, Pai, nos disponibilizarmos, que durante este mês a Tua palavra nos incomode, nos mova a agir em Teu nome. Com perdão dos meus pecados, eu oro por mim e pelos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Eu quero convidar à frente os irmãos que vão nos ajudar na ministração da ceia do Senhor. Nós teremos neste momento esta celebração ordenada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Temos aqui simbolicamente o pão, o cálice com suco de uva, que são atos memoriais, são símbolos daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. O convite a celebrar, a comer, a tomar da ceia, a comer do pão, para aqueles que
tendo confessado o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, desceram as águas do batismo e batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Celebrem e comam conosco neste momento. Amém. 216 HCC, eu quero o pão do céu. Eu quero o pão do céu, ó Salvador, pois meu sustento vem do teu amor. Trazer a letra vem, quero escutar a tua voz suave a mim falar. De tua graça, ó Deus, vem me suprir. Com paciência vem me corrigir. Minha vaidade então há de ter fim, e tua paz será constante em mim. Tu és o pão do céu, eu nada sou. Que maravilha, sei que salvo sou. De todo o coração vou te servir. Sobre a fé consigo prosseguir. Meus olhos em abrir por teu poder, para que tua graça eu possa ver. Os pensamentos teus vem ensinar, fazem que eu ande, ó Pai, sem vacilar. Som. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, versículo 20. Jesus Cristo com os seus discípulos à mesa, ele disse assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Faço isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ainda pela manhã, quando abordamos mais a expressão filantropia, falamos de Tito 3, que Deus fez o maior gesto de filantropia para a humanidade, colocando realmente a prova do seu amor pelos homens, que Ele dá na intenção de simplesmente nos tornar herdeiros, filhos de Deus. Ele não faz filantropia para marketing, mas Ele faz filantropia para que eu e você possa se relacionar com Ele. É entregue o corpo do Senhor Jesus Cristo em meu favor, em seu favor, para que eu e você tenhamos comunhão com Deus. Este é o amor de Deus, o bem que Ele nos fez, nos permite se relacionar agora com Ele. Pensando e em memória do Senhor Jesus Cristo, convido você a comer do pão e a beber do cálice.
Pai nosso que está nos céus, mais uma vez eu te agradeço por esse privilégio maravilhoso, Pai, de estarmos participando da tua ceia memorial. Quero te agradecer, como sempre, por tudo que o Senhor tem feito em favor do seu povo aqui na face da terra, Pai. Também quero te agradecer porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados, o Senhor tem curado as nossas enfermidades, Pai. E nos ajuda para que nós possamos, sim, fazer o bem sem desanimarmos. Eu quero te agradecer por todas as bênçãos, principalmente, Pai, pelo tempo de vida. Te peço por cada irmão, cada irmã, cada criança que está aqui nesta noite, Pai. Por favor, toma conta de nós. Dirija a nossa vida, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé, irmão. Nós vamos ainda louvar a Deus em mais esta oportunidade que nos faz lembrar sempre que Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é Deus de vivos e não de mortos. Por isso que nós celebramos. Ele morreu, mas ressuscitou. Vamos louvar ao Senhor. Por tudo que tem sido, por tudo que vai
som, só para não cansar vocês. A gente está terminando, mas senta um pouquinho, rapidamente. Nós temos 3 avisos a dar a vocês, e um quarto que eu farei depois que terminarmos, encerrarmos, apenas aos presentes. Primeiro deles, obrigado. Deus abençoe. O primeiro deles é o seguinte: tivemos na data de ontem um bota fora, na verdade um mutirão de limpeza, de organização aqui na igreja. E novamente, aqueles que estiveram presentes me ajudem. Esqueci de novo de colocar os nomes aqui, mas estava aqui César, irmão Carlos Roberto, irmão Ailton, irmão Heraldo, irmã Jandira, irmã Maricélia, irmã Lauda, irmã Ludmila. Esqueci alguém, Ailton? Lembra de mais alguém fora esses nomes? Eu acho que são estes. Se eu esqueci, me perdoe, mas lembro desses irmãos aqui e agradeço a estes também pelo serviço que foi realizado. E Gabriel, nós arrumamos algumas coisas todo mês. Primeiro sábado do mês está prevista esse mutirão de limpeza, de organização, de coisas a serem feitas aqui na igreja, tá? Com isso, temos aqui atrás, aqui no fundo, próximo à cozinha, alguns itens para serem levados embora, doados, enfim. Mas como que nós vamos fazer? Por exemplo, tem ali um armário. Ele não está nas suas totais condições, não está perfeito, mas de repente interessa a alguém. Tá? Então, eu quero um armário porque eu tenho lá para colocar alguma coisinha. Ele vai ser doado. A gente não tem como entregar. Você precisa providenciar a retirada. Mas aí a gente quer deixar com que o direito seja igual para todos. Ok? Não reservamos. Pastor, eu quero, então pedir primeiro é meu. Ok? Então, os irmãos vão, quem tiver interesse, vai subir ali e vai ver. Eu tenho 5 irmãos interessados. Vamos fazer um pequeno sorteio e para aquele que for sorteado, vai levar o armário. Se só tiver você interessado, o armário vai ser levado, então vai ser seu, tá certo? Temos alguns carpetes que foram tirados aqui do palco, igual esse que está aqui na base da bateria, tá vendo? Então eles foram enrolados, estão ali separados, guardadinhos, então ali tem uma quantidade de alguns carpetes desses, tá? Então, eu tenho interesse de levar. Eu tenho já um destino, quero colocar em algum canto, você poderá levar, então, alguns desses carpetes. Tá? A gente vai ter algumas outras coisas que vamos colocando ao conhecimento dos irmãos, porque se não for mais de uso da igreja, se não tiver interesse da igreja, não for de uso também dos irmãos, ou pode ser que antecipadamente a gente também destine para uma outra instituição, como, por exemplo, Cristolândia, se eles tiverem interesse, ou alguma outra igreja, enfim. Nós vamos dar um jeito de abençoarmos com aquilo que nós temos aqui. Se for útil para alguém, nós vamos abençoar. Tá bom? Então, ao final do culto, se você quiser dar uma subidinha ali, no próximo à cantina, você vai ter acesso a esses materiais que já estão ali separados. Aniversário da igreja, dia 14 e 15, então sábado, às 19h30, e no domingo, às 18h30, horário de culto. Ok? Durante esse mês, então mês de celebração, teremos no dia 8, então domingo que vem, nós teremos no culto da noite profissão de fé. Alguns irmãos estarão aqui para a igreja conhecer e eles professarem a fé deles diante da congregação. No domingo do dia 15, será então batismo. Teremos alguns irmãos sendo batizados aqui na celebração do nosso aniversário e também celebração por estas novas vidas também. Eu prevejo que nós teremos aqui um público maior do que a gente está acostumado deste retorno da pandemia para cá. Então, o que nós estamos já conversando? Pode ser que outras ideias surjam
durante a reunião que vamos ter na quarta-feira, que já menciono sobre ela. Mas até então, estamos prevendo assim. É o batismo da Mari, é uma das nossas candidatas aqui ao batismo. Tá? Vem a Mariane para o batismo, ela vai descer aqui e a igreja está plena. Mas a Mari convidou a tia, ela convidou o primo, ela convidou os amigos para presenciar o batismo dela. Os irmãos da igreja, gentilmente, pediremos que ceda o espaço para que estes familiares acompanhem, se o espaço estiver lotado. E eu prevejo que isso possa acontecer diante do momento que temos de uma limitação do nosso espaço. Tivemos uma ampliação, né, de restrição, mas ainda pode acontecer de a gente ter essa necessidade, tá certo? E aí vamos agora ter o batismo de uma outra pessoa. Então vamos pedir à igreja e vamos conversar com os líderes principalmente, para que a gente possa organizar isso da melhor maneira possível. É uma das nossas pautas, já entrando num terceiro assunto, da reunião que vamos ter com a liderança da igreja na quarta-feira, online, depois do culto de oração. Pelo Meet, nós vamos ter uma reunião. Você que é líder, responsável por ministério, seja qual for, nós aguardamos vocês para conversarmos, porque estamos voltando às nossas atividades, algumas normalidades, e precisamos ajustar algumas coisas nisso, tá bom? Então, quarta-feira teremos reunião. Bem, eu tenho esses 3 avisos, quero orar com vocês, vou me despedir dos irmãos de casa, mas ainda tenho mais uma informação aqui aos irmãos, tá certo? Agora sim, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Querido e santo Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra. Continue a nos impactar, a nos incomodar. Por favor, haja na nossa vida. Queremos servir ao Senhor, queremos que tantos outros experimentem da tua bondade, do teu amor, do benefício de servir ao Senhor, Pai, como hoje nós temos experimentado. Como é bom servir ao Senhor. Usa-nos, Deus, para a glória do teu nome. Despedimos-nos deste tempo, deste momento, e pedimos que o Senhor nos acompanhe, nos faça, nos dê uma semana de tranquilidade, de paz, que tudo seja para a honra e glória do teu precioso nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo é a minha oração. Amém. Que Deus abençoe a todos. Você de casa tenha uma excelente semana. Paz.